Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri, assessor na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, e o objetivo desse vídeo é mostrar como podemos criar um grupo utilizando a ferramenta Scival. Vamos utilizar a ferramenta através desse link, dentro do MyScival, e dentro da ferramenta, ali na opção MyScival e na parte de pesquisadores e grupos, nós podemos criar os nossos grupos, editar nossos grupos e assim por diante. Para criação de um novo grupo, nós vamos aqui no Add New e na opção de importar pesquisadores, Import Researchers. Quando a gente clica nessa opção, aparece essa tela pedindo para a gente arrastar aqui ou clicar e anexar um arquivo CSV, XLS ou JSON. Em qual formato seria esse arquivo? Justamente há exemplos desses arquivos aqui do lado esquerdo da tela. Então a gente vai justamente clicar aqui no XLSX. Ao clicar, dá a opção para você baixar um arquivo de exemplo. Eu vou salvar esse arquivo no meu computador e daí abrir esse arquivo para editá-lo e adicionar os outros pesquisadores. Quando a gente abre esse arquivo, a gente percebe quais são as colunas que são presentes no arquivo e que justamente são utilizadas para auxiliar na identificação do respectivo pesquisador. Obviamente, se a gente tiver o ID do Scopus do pesquisador, o casamento, o encontro desse pesquisador no sistema é imediato, mas a gente também pode passar o ORCID, a DOI de uma dada publicação, o ISSN, volume e título de uma publicação, enfim, tem diversas informações que podem auxiliar a ferramenta a encontrar um dado pesquisador. Eu vou habilitar a edição desse arquivo e apagar essas informações. Eu só vou deixar o nome de cada uma das colunas aqui, que justamente para eu preencher para esse grupo novo que eu vou criar. E só para ilustrar, eu só vou criar o grupo com o nome de professores, eu não vou usar nenhuma outra informação adicional. Dentro da USP, dentro do IAR-USP, do IAR-USP Pós-Grade, a gente tem vários índices, identificadores, na verdade, como Scopus ID, ORCID, que poderiam ser utilizados para auxiliar nesse processo, mas apenas para ilustrar, eu só vou colocar uma lista com o nome de pesquisadores. E que pesquisadores serão esses, ou que professores serão esses? Só para o nosso exemplo deste vídeo, eu entrei no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e selecionei aqui os 5 primeiros nomes da equipe da PRPG, que é o Pró-Reitor, o Pró-Reitor Adjunto e os 3 assessores. Copiei os nomes completos de cada uma dessas pessoas, exceto o meu, que eu só coloquei meu último sobrenome, justamente para causar um ruído aqui na ferramenta. A gente pode colocar o sobrenome com vírgula e o primeiro nome, por exemplo, é uma maneira que ele entende, que é o nome e sobrenome, só a inicial do primeiro nome, enfim. Mas só colocando o sobrenome nessa parte de importação, isso não vai funcionar muito bem, a gente vai ver isso. Além disso, eu vou preencher aqui os níveis que são usados justamente para montar uma estrutura dentro dos grupos. Aqui eu coloquei todo mundo como no nível 1, exemplo USP, nível 2, equipe PRPG, mas a gente poderia colocar, por exemplo, a estrutura de uma unidade. Então poderia ser no primeiro nível USP, o segundo nível o nome de uma unidade e o terceiro nível o nome de um departamento. Ou pensando na pós-graduação, poderíamos colocar pós-graduação USP no primeiro nível, o nome da CPG no segundo nível e o nome do programa no terceiro nível. A gente poderia importar numa única planilha vários grupos, docentes de diferentes grupos, e justamente a formação dos grupos é dada através do preenchimento desses níveis aqui, em particular dos 3 primeiros níveis. Nesse exemplo eu só coloquei 2 níveis, só para a gente ter um exemplo bastante simples. Não podemos esquecer de salvar a planilha e daí voltamos para a ferramenta de importação de pesquisadores. Então eu vou clicar aqui na parte que pede para a gente colocar um arquivo ou clicar. Ao clicar, abre-se uma janela para eu selecionar o arquivo, e vai ser justamente esse arquivo que eu acabei de editar. E o resultado da importação desses 5 pesquisadores, havia 5 nomes de pesquisadores na minha planilha, 3 eles tiveram um casamento aí único e a princípio correto, de fato é um casamento correto, envolvendo o pró-reitor adjunto e 2 dos assessores. No caso do professor Carlotti,
apareceu mais de um nome, né, mais de um registro dentro da base com um nome compatível com o nome dele, então por isso ficou aqui em laranja mais claro ou amarelo, e só o meu sobrenome ele não encontrou. De fato, o problema não é nem a busca por sobrenome, o problema é que ao importar ele espera que na lista de pesquisadores, de autores, o nome apareça de forma mais completa. Então temos essas três situações. Justamente eu construí esse exemplo com as três situações possíveis. Vamos detalhar aí o que a gente pode fazer, né? Com os nomes que estão corretos, aqui a gente não vai fazer nada. Em relação ao caso em que teve mais de um casamento, a gente vai clicar aqui para ver quais são as opções, né? Vai aparecer aqui que tem um nome que é com um perfil aí mais relevante, mas eu vou pedir, na verdade, para refinar todas essas sugestões, porque justamente poderia ser um homônimo, né? Poderia ser algum tipo de problema, ou uma outra situação que pode acontecer é de fato existir mais de um registro Scopus, né, mais de um perfil Scopus associado à mesma pessoa, e daí a gente justamente vai ter a oportunidade aqui na parte de refinar de sugerir a fusão desses múltiplos registros num só. Que é o que vai acontecer aqui, né? Aparece uma lista longa aqui relacionada à busca do nome do professor Carlotti, e de fato, né, um dos problemas aqui é que o Júnior, né, aparece como um potencial sobrenome, né, um potencial último nome, e isso causa certa confusão, né? Então, Carlos Júnior vai ter vários registros relacionados. Mas além disso, ao analisar a lista, que eu não vou mostrar aqui para vocês completa, né, mas de todos os nomes que apareceram, de fato havia 2 registros ligados ao professor Carlotti, que é esse aqui que está sendo exibido nessa tela com apenas 3 publicações e um outro com 200 publicações. Então o que eu vou fazer vai ser selecionar cada um deles, então ticar, né, nos nomes corretos. E, né, eu estou ilustrando aqui, né, um deles é justamente esse que não está aparecendo completo por causa da variação de nomes. Esse segundo que já estava na outra tela, selecionei os 2 e vou apertar o botão para salvar esse pesquisador. Sempre que você faz essa sugestão, né, de mais de um registro correspondendo ao mesmo pesquisador, ele pede para você, ele sugere, né, que você valide as publicações. Eu, de fato, quando eu verifiquei que tinha mais de um registro associado ao professor Carlotti, eu fui no currículo Lattes dele e verifiquei se as últimas publicações dos 2 registros correspondem realmente a publicações dele, para não ter perigo de estar pedindo a fusão aí de homônimos, e de fato não, né, não são homônimos no sentido de pessoas diferentes com o mesmo nome, sim a mesma pessoa com registros diferentes. Daí prosseguimos aqui. Escolhemos qual que vai ser o nome que vai ser apresentado, né, dentro do nosso grupo, entre todos os nomes usados em citação pelo professor Carlotti. Salvamos, e com isso, né, o nosso grupo agora que tinha 5 nomes, né, para tentar montar o grupo, de fato 4 nomes foram identificados, ficando faltando apenas o meu nome, porque de fato só tinha colocado sobrenome, não havia aqui nenhuma sugestão nessa parte da ferramenta apenas para o meu sobrenome. Então eu vou concluir, vou criar esse grupo com 4 pessoas. Esse processo, né, pode levar um certo tempo. Com o grupo criado, né, ele aparece, né, juntamente com a sua estrutura aqui, quais são as entidades que estão sendo criadas. São, né, 4 pessoas e 2 grupos, né, porque eu criei o grupo numa hierarquia, né, que eu chamei o primeiro nível de exemplo USP e o segundo de equipe PRPG. Ao salvar isso aqui, a gente volta lá para a tela inicial do MySaiva, ou a parte de pesquisadores e grupos, né, que pode ser alcançada por esse botãozinho aqui, e o nosso grupo está lá criado com 4 pessoas. A partir do grupo criado, a gente pode, né, adicionar ou remover pessoas. É isso que eu vou fazer agora, inclusive para encontrar o registro do pesquisador que eu não tinha encontrado anteriormente, né, pela ferramenta de importação. Então eu vou na parte de adicionar de novo, só que agora eu vou adicionar primeiro um pesquisador, né? Primeiro eu vou encontrar esse pesquisador e depois adicioná-lo ao grupo. Ao clicar em adicionar pesquisador, a gente vem para essa tela que pede o último sobrenome, o primeiro nome e a afiliação. Eu só vou preencher o sobrenome, porque de fato isso é o suficiente para ele fazer essa busca dentro dessa parte da ferramenta que busca especificamente por um pesquisador.
E com o meu sobrenome aparecem dois registros. De fato, um é o meu registro, Luciano Giampietri, e o outro é um registro de outra pessoa que também tem o mesmo sobrenome que eu. Então, nesse caso aqui, de fato, eu só quero um dos registros, né? Não faria sentido fundir esses registros porque são duas pessoas diferentes. Então eu seleciono o registro desejado e salvo o pesquisador. Já que eu só selecionei um registro aqui, na parte de salvar ele não vai pedir que eu valide as publicações, né? A gente poderia fazer a validação de publicações se quisesse, mas não é o caminho padrão quando você tem apenas um registro selecionado. Seleciono qual que vai ser o nome que vai aparecer ali na lista de grupos e salvo. Então, com isso, o registro do pesquisador, né? O pesquisador foi adicionado aqui à minha lista de pesquisadores e grupos, mas não dentro desse grupo que eu tinha criado, né? Ele apareceria aqui como uma outra entidade aqui dentro de pesquisadores e grupos. Não está sendo listado aqui só porque eu tenho uma lista longa, então eu só estou mostrando o resultado da busca pelo exemplo USP, pelo grupo que a gente criou agorinha de pouco. Mas o que eu vou querer fazer é justamente adicionar, né? Adicionar o Luciano Giampietri a esse grupo, a equipe PRPG. Para isso, eu vou aqui, passo o mouse em cima da equipe e vou na opção de edição do grupo. Ao clicar nessa opção, primeiro a gente pode mudar o nome do grupo se a gente quiser, mas não é o que eu quero fazer, eu quero justamente fazer uma edição do grupo. Ao clicar na edição do grupo, do lado direito aparece o grupo, né, com seus pesquisadores, e do lado esquerdo todos os pesquisadores e grupos que você tem, né, dentro do seu ambiente MyScival. No meu caso, eu tenho todos os programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. E além disso, né, eu tenho também o meu registro aqui dentro, então eu vou fazer uma busca pelo meu registro. Ao digitar o início do meu sobrenome, já aparece o respectivo registro. O que eu tenho que fazer é arrastar ele para o programa, então realmente é com o mouse puxando aqui o meu nome para o programa, solto ele aqui e ele aparece dentro do programa. Então bastaria eu salvar que eu finalizaria a edição desse grupo aí criado, que pode ser um programa de pós-graduação, pode ser uma equipe, pode ser todos os pesquisadores de uma CPG ou de um departamento, assim por diante. Através dessa tela de edição de grupo que a gente também exclui pesquisadores, caso a gente deseje, e para isso basta, né, nessa tela aqui que mostra os pesquisadores do grupo, passar o mouse em cima do nome de quem a gente quer excluir, vai aparecer esse xizinho aqui para exclusão, basta clicar nesse x, né? Eu acabei de me adicionar nesse grupo, então não vou me excluir, então eu vou clicar aqui na opção salvar, e agora o grupo contém os 5 pesquisadores que de fato inicialmente eu queria colocar nesse grupo, né? A partir daí a gente pode fazer as diferentes análises permitidas pela ferramenta Scival, né? Em particular ter uma visão geral da produção desse grupo, assim como fazer uma comparação, né? Ou entre os membros desse grupo ou entre esse grupo e outros grupos de pesquisadores. Obrigado.